varoas e varões. Cá estou eu trazendo uma palavra de Deus para vocês. Eu vivi um episódio na minha vida onde Deus trouxe um ensinamento para mim, umas palavras na minha cabeça, e Ele confirmou na Bíblia, no livro de Mateus 5:22. Vamos começar. O ensino é a respeito da ira. Eu quero ler a palavra junto com os irmãos. Mateus 5:22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Quem não está em paz com seu irmão, não está em paz com Deus. É isso que Deus busca nos ensinar. Nós podemos tirar uma lição onde Deus me mostrou também o livro de Isaías, no capítulo 41, os versículos 6 e 10. Eu quero fazer a leitura da palavra, porque é a palavra que dá sustentação àquilo que porque a Bíblia é a palavra de Deus que dá sustentação às palavras que Deus coloca na nossa mente. É tudo mediante a graça de Deus, o sopro divino dele, a palavra dele, para nós nos elevarmos uns aos outros, todos os dias. E vamos para a leitura da palavra. No livro de Isaías, capítulo 41, eu vou ler entre os versículos 6 ao 18, mas eu vou fazendo umas paradinhas. Vamos lá, é Isaías capítulo 41, versículo 6. Um ajuda o outro e diz a seu próximo, seja forte. O artífice ajuda o ourives. E eu fui buscar o significado, né? Artífice. Ele é interpretado como carpinteiro, o escultor, animando o ourives, né? Que está na palavra de Deus. Aquele que é escultor de ouro e pratas finas. Então, o que me ensina? Para dar um conselho, nós que escolhemos viver como crentes, como cristãos, não existe ter um grau de superioridade, mas um grau de unidade, um aconselhando o outro. Deus nos ensina nos comportarmos e agirmos como um só rebanho, de um só pastor, agindo com unidade, encorajando, fortalecendo. E eu quero continuar agora, Isaías 13, né? Vamos lá. Porque eu, Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Quando o nosso objetivo, olha a explicação que eu trago para vocês. Quando o nosso objetivo está elencado em fazermos as coisas para Deus, muitas vezes nós podemos usar, talvez nem sempre o tom correto, mas a gente quer o bem daquela pessoa. É como os pais, né? Muitas vezes aconselham os filhos e não é muito bem interpretado. Isso serve também para nós que andamos, né? com as ovelhas de Deus, né? Muitas vezes nós queremos encorajar aquele irmão, mostrar, ó, irmão, tem que ser diferente, irmão. E é pro bem, é para levar aquele... Como eu escrevi aqui, ó, se o seu objetivo for tirar o povo do Egito, eu estarei contigo. Se a nossa vontade é trazer o nosso irmão para mais perto do caráter de Cristo, Deus está com nós. Às vezes surgem algumas batalhas ali no caminho. Porque quem quer ser corrigido? Todos nós estamos propensos ao pecado, nós viemos do homem caído. Então, muitas vezes, nós vamos acabar perdendo o fio da meada. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, mas todos os dias podemos escolher nos voltar para Ele. Pedir perdão. Quem nunca se estressou com uma situação cotidiana? Acabou deslizando. Mas nós temos que pensar, o que vale mais? O nosso orgulho, achar que estamos certos, ou agradar ao nosso Deus? Nessas situações devemos voltar, pedir perdão, nos arrepender, que é isso que nosso Deus quer. Mas vamos continuar na palavra, né? Isaías 41, versículo 17. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Essa palavra nos remete à questão de muitas vezes os nossos irmãos vão estar precisando de um suporte, precisando de uma ajuda.
e a vida tá tão turbulenta que acaba se perdendo no caminho. Mas se nós escolhermos sermos usados como instrumento de Deus, nós podemos ser um tipo de fonte, de lembrar da fonte real, que é o nosso Deus, sendo instrumentos dele. É isso que nós devemos buscar no nosso dia a dia. Sermos instrumentos de Deus para trazer os nossos irmãos para cada vez mais perto dele e não se afastar. Porque a salvação deve ser para... A salvação é para todos e está acessível a todos. E nós temos que ser instrumentos para que as pessoas se aproximem cada vez mais da salvação, tendo o caráter de Cristo. Vamos continuar na palavra. Isaías 41, 18. Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Continuando no 20. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Como é bom interpretar esta palavra. Muitas vezes nós estamos passando por vales, e quando vemos nosso irmão, alguém passando por um vale, nós temos que ser instrumento para arrancar ele do deserto, para trazer ele para os altos dos montes e para orar junto, para persistir junto, para buscar junto. Nunca vai ser na força do nosso braço, isso Deus ensina todos os dias, mas nós podemos dar o primeiro pontapé inicial e continuar buscando em oração, orar antes de ir lá falar com o irmão, de buscar direcionar ele para trazer para perto de Deus, orar depois e continuar nessa busca. Porque Deus faz, gente, Deus é maravilhoso demais. Ele não quer ver nenhuma ovelha no deserto, ele cria. Ele é especialista em criar situações de dentro do deserto, no meio do deserto, fazer nascer água, fontes, lírios. Deus é especialista. Nós temos que buscar ser instrumentos dele usado aqui nessa terra. Um levantando o outro, um encorajando o outro todos os dias. E às vezes é difícil sermos instrumentos. É difícil, mas Deus fala, né? O evangelho puro e reto. Não é para agradar, mas é um encorajar. Às vezes vai ser com palavras difíceis e duras, mas nós temos que aprender a se receber. Nem tudo é na reatividade que vai se resolver, mas sim na mansidão que Jesus nos ensinou, né? O que Jesus falou para aquelas criancinhas, né? Se vocês puderem, sejam pacificadores, e que nós, adultos, sejamos como as crianças, né? E possamos crer na fé, termos fé, né? Crer na fé não, mas termos uma fé como criança, de que tudo Deus pode. E Ele pode tudo. Ele é especialista em milagres, né, meus queridos? E vamos continuar na palavra de Deus. E vamos continuar o nosso estudo, que nós possamos ser instrumentos de Deus para tirarmos os nossos irmãos do Egito. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 10 ao 12. Vamos à leitura. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. E o que eu pude tirar como disciplina, né, desse versículo, né? Que nós possamos ser ajudadores uns dos outros, para que os nossos irmãos e nós também não nos desviamos, né? Mas para que sejamos todos curados. Umas amadas irmãs já falaram essa frase, né? Mas eu vou repetir. Pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Então que nós possamos nos curar, buscar nos curar e ser instrumentos de cura na vida de tantas outras pessoas. Porque Deus está conosco quando o nosso objetivo é glorificar o nome dele, mas nunca o nosso. Porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é sobre ele, né? E que as nossas primícias possam ser dele, o nosso coração, e que a nossa vida seja maior. Finalizando, esse entendimento que eu pude ter foi graça divina, graça e misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso. E eu desejo para ti, para tua casa, que a tua casa seja a tua melhor pregação, que o teu comportamento no dia a dia mostre o verdadeiro evangelho. Escutei uma palavra do pastor Jefferson
nos Gideões, que falou sobre um episódio, né, que alguém falou pra ele, né, nossa, nunca negocie com crente. Ele, sendo crente, escutou isso, né, como é difícil, né, muitas vezes, irmãos, enfim, existem situações que nós estamos com um pezinho no mundo e um pezinho em Cristo. Os nossos dois pezinhos têm que caminhar para Cristo. E quando eles não caminham, a gente tem que buscar melhorar. Precisamos, é necessário. Eu sonho com um dia, Tatiana, que a gente vai poder falar assim, é tudo farinha no mesmo saco, porque todos vão buscar ter esse caráter de Cristo. Porém, não vai ser assim, né? Deus já nos ensina, né? Que haverá o joio e trigo, né? Que nós possamos buscar ser trigo. Eu seja trigo, você seja trigo, teu pai, tua irmã, todos sejamos trigo, né? E que possamos ser um reflexo, né, da Bíblia. Todos os dias. Podemos errar, pecar, mas nos humilhar. A gente tem que aprender a não nos defender. Eu tenho lutado nessa questão e todos nós temos que buscar dar a vez para o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Ele nos defende, Ele nos protege, Ele nos guarda. Todos os dias. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, o resto dessa semana. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. E que possamos ser um reflexo, né, da Bíblia. Todos os dias. Podemos errar, pecar, mas nos humilhar. A gente tem que aprender a não nos defender. Eu tenho lutado nessa questão e todos nós temos que buscar dar a vez para o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Ele nos defende, Ele nos protege, Ele nos guarda. Todos os dias. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, o resto dessa semana. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.